Mais uma vez aqui no ginásio Manuel Bosco Ribeiro, onde dentro de mais alguns dias, dentro de mais algumas semanas, deixará de existir e deixará saudades. Isso aqui foi o templo do esporte nos anos 80. Voltando um pouco no tempo, em 1970, dos anos 70 a 80, o tênis clube aqui, o basquete São José era meio morno, mas contava com uma grande equipe também, que tinha Zé Olaio, tinha Oswaldo Simache, tinha José Edvar Simões, Pedro Ives, Gerson Munhoz, Emílio. Era uma grande equipe. Aí na década de 80, com o investimento da ASPA, o São José montou um grande time de basquete dirigido pelo professor Edvar Simões, com Nílio Caraquinho Biratã, Marcelo Vides, Zé Geraldo, entre outros. E foi o templo do basquete aqui em São José dos Campos. Voltando um pouco no tempo, o ginásio Manuel Bosco Ribeiro está prestes a completar 80 anos e hoje em dia se tornou inviável, né, para grandes eventos, grandes acontecimentos, porque datado de, como eu disse, 1948 mais ou menos, as estruturas aqui já estão abaladas, né? Pode ter infiltração, tem vazamento. Os vestiários também já não comportam tanta gente, onde existem vários vazamentos, infiltrações. Então o ginásio ficou inviável, já ficou obsoleto, já ficou arcaico e ultrapassado em relação às grandes arenas, já que existe aqui em São José dos Campos, como a Farmaconde, ali no Jardim das Indústrias, que é uma arena multiuso, e o Teatrão, ali no Vila Industrial, onde abriga jogos de basquete, vôlei e futebol, certo? Hoje em dia esse ginásio aqui também já não é usado mais pelos associados. Então, em comum acordo entre sócios e diretoria, foi acordado a venda, que seria muito mais viável, porque a manutenção custa caro também. E o dinheiro será revertido pela modernização da parte social do Tênis Clube São José, como academia, quadra de tênis, piscina e etc, certo? Bom, aqui será construído um moderníssimo edifício de apartamentos, onde vai mudar a cara da 9 de julho, porque aqui é o início, né? Tênis Clube número 23, se eu não me engano, vai até próximo até o Urupema, número 1037, que vem história aí também, que logo será demolido. Vamos contar um pouco da história do Hotel Urupema, certo? Eu recebi várias mensagens de pessoas que acompanharam aqui no Instagram, que eu esqueci de falar de certos eventos aqui. Recebi da Vânia, que ela assistiu aqui, Daniela Mercury, do professor de Educação Física, o grande Everaldo Bispo dos Santos, o Lobão, Mestre Lobão. Ele assistiu aqui Toquinho e Vinícius e Maria Creuza, não é Cleusa não, tá, gente? Maria Creuza. E do meu amigo Miguel Nishimura, um fato interessantíssimo, o show do Kid de Abelha, uma de nossas amigas subiu no palco e cantou com a Paula Toller, né? Bem lembrado isso. Recebi também do meu amigo Luiz Antônio Brito. Eu lembro que em 1980, em preparação para as Olimpíadas de Moscou, a seleção brasileira de basquete fez um amistoso aqui contra a equipe de São José. E nenhum atleta de São José foi convocado, obviamente, né? E conversando com o Cadum, que fez parte desse jogo, ele disse que era muito difícil equipes de fora, equipes internacionais, virem fazer preparativos aqui, porque eles estavam em preparativos também. Então faziam vários jogos com equipes aqui do Brasil mesmo. E o interessantíssimo nesse jogo, que faltavam 2 minutos e estava empatado o jogo. Alguém aqui do Tênis Clube, que ninguém sabe até hoje quem foi, apagou os refletores, faltando 2 minutos. Aí voltou, quando voltou a equipe da seleção brasileira ganhou. Mas foi um jogaço também, eu me lembro disso. Era o basquetebol raiz mesmo. Em 1983, a seleção brasileira foi campeã sul-americana de basquete aqui, vencendo a Argentina. Foi um jogaço, tinha gente até pendurada no teto. Me lembro muito bem desse jogo, foi sensacional. Em 1981, o Tênis Clube São José se sagrou campeão brasileiro, era a antiga Taça Brasil. Venceu o Vasco da Gama lá no Rio e fez a final com o time de Franca, aqui em São José. Me lembro até do placar, 74-71. Foi um jogaço também, porque a equipe de Franca era sensacional, né? Com Robertão, Silvio, Elo Rubens, Fausto, Gilson e Adilson. Era um timaço, mas São José levou a melhor. Bom, em 81 também eu lembro um jogo Portuguesa dos Esportes e São José aqui no ginásio Manuel Bosco Ribeiro. Lembro que a equipe da TV Cultura veio transmitir esse jogo. E por incrível que pareça, era o jogo que você tinha que pagar para entrar. Eu era sócio atleta e, logicamente, fiquei aqui para assistir esse jogo. E lembro que foi narrado pelo José Carlos Cicarelli. Só que o incrível nesse jogo aconteceu que apenas 17 pessoas, 17 pagantes só, estavam nesse jogo. E eu lembro que a equipe da Cultura ficou chateada porque não teve muita audiência. Isso aconteceu em 81. Bom,
Esses foram na parte esportiva, certo? Então, e também passou por aqui grandes equipes de basquete, né? Como os times de Campinas, Tênis Clube de Campinas, Regatas de São Paulo, era Portuguesa dos Esportes, Monte-Líbano, Sírio, Hebraica, Espéria, Continental, Tietê, aí o time de Oswaldo Cruz, tinha a Pirelli de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Mogi e etc e tal, certo? Na parte, nos eventos que aconteceram aqui, eu lembro também que existia o torneio da Independência de Judô, promovido pelo professor Sogabe. Era um torneio que parava a cidade e vinha atletas olímpicos, atletas de todo o Brasil quase. Eu lembro que desfilaram por aqui os irmãos Sampaios, né? Rogério e Ricardo Sampaio, o Walter Carmona, Aurélio Miguel, lembro do Arnaldo Gentil, que é aqui de São José, e o medalhista Luiz Onmura. Eram torneios assim que muita gente vinha assistir porque era muito interessante. Lembro também dos jogos da DAME, que era Direito, Administração, Medicina e Educação Física. Lembro também que na administração participava a engenharia, na medicina participava a odontologia. Eram jogos que movimentavam a cidade e as finais sempre eram aqui no ginásio Manuel Bosco Ribeiro. Existia também os Jogos das Indústrias, que movimentavam a cidade, onde a Embraer, GM, Johnson, Engesa, Kodak, eles comandavam, né, quase em todos os esportes. E eram batalhas assim, eram jogos sensacional, porque muitos atletas que pararam de jogar, ou até atletas também que estavam jogando, trabalhavam nessas empresas e jogavam por elas. Existia também a GISC, as gincanas estudantis, que movimentava a cidade, escola particular, escola municipal e estadual. Eram gincanas assim que todo mundo queria participar e as finais eram aqui no ginásio Manuel Bosco Ribeiro. Agora eu deixei por último um fato que eu tenho que lembrar com muito carinho, com muitas saudades, o Maluco Beleza. Em agosto de 89, o penúltimo show do nosso Raul Santos Seixas foi aqui no ginásio Manuel Bosco Ribeiro. Eu estava presente. Junto com o Raul Seixas, estava o Marcelo Nova do Camisa de Vênus e foi um show onde todos os bichos grilos de São José vieram assistir, foi sensacional. E aí ele fez um show em Brasília na semana seguinte e veio a falecer dia 21 de agosto de 1989. Então esses são fatos marcantes, acontecimentos. Eu sou o repórter Esso, existia um programa chamado Repórter Esso, testemunha ocular da história. Sensacional. Uma pena, ginásio Manuel Bosco Ribeiro vai deixar de existir, mas como eu disse, apenas o ginásio, não o Tênis Clube de São José. E vai mudar a cara aqui da região, certo? Ginásio Manuel Bosco Ribeiro. Quem viveu sabe do que eu estou falando, quem viu, foi importante para muita gente. Eu fiz parte aqui das equipes de base de basquete, foi muito importante na minha formação, certo? Mais uma vez deixo aqui o meu registro. Eu fiz uma entrevista também com o Cadum, logo eu vou postar, ele dizendo como era jogar aqui no ginásio Manuel Bosco Ribeiro. Grande abraço a todos e obrigado, ginásio Manuel Bosco Ribeiro. Valeu, gente.